Meus irmãos, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor sejam conosco neste momento. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no texto de Gênesis, capítulo 12. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo número 9. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Amém. Oremos ao Senhor para que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Santo Deus e bondoso Pai, neste momento queremos te pedir que o Senhor esteja aplicando a tua palavra em nossos corações. Nos traz, Senhor, entendimento das verdades, daquilo que o Senhor espera do teu povo e aquilo que o Senhor exige do teu povo. Nos abençoa. É no nome de Cristo que nós te oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos em uma sequência de estudos sobre missão, sobre como a igreja deve então agir, como deve ser o proceder daquilo que Deus ele quer da igreja. E vimos então 3 aspectos até agora. Estamos no terceiro, na verdade. O primeiro aspecto foi uma relação entre a Bíblia e a missão. Como é a Bíblia que orienta e determina como deve ser então o desenvolvimento da missão. A segunda parte nós vimos o Deus da missão. Um Deus que se revela, um Deus que se relaciona, um Deus então que fez tudo e tudo então deve dar glórias a esse Deus. E nós iniciamos então essa terceira parte falando o povo dessa missão. E vimos então um povo eleito de Deus, escolhido para abençoar. Essa aula é uma segunda parte e um complemento dessa aula. Mas nós vemos que na missão de Deus, Deus escolheu um povo para que então fosse bênção aonde eles estivessem. Nós vimos um pouco do Evangelho de Paulo, aquilo com que Paulo mostrou que é o Evangelho, e que os homens que foram salvos, a igreja, ela deveria ser bênção onde quer que ela estivesse. A segunda parte, nós temos Abraão, e vimos Abraão como exemplo. E vimos então, olhando para a história primeira, desde Gênesis, do capítulo 1 até chegar no capítulo 12, nós vemos alguns aspectos na história da criação, e que o Senhor, apesar da queda do homem, Ele espera que o homem, ele cumpra a sua missão e seja a bênção naquilo que Deus, então, Ele orientou. Então, quando nós olhamos para esse texto de Gênesis capítulo 12, nós vemos algumas coisas aqui sendo aplicadas e vividas de uma forma
tentando restaurar aquilo que foi perdido lá no Éden. Lá no Éden, Deus ele deu 3 aspectos para que Adão então vivesse. Os 3 mandatos. O primeiro mandato, o mandato social, que era a relação dele com a sua família, ele e sua esposa. O Senhor diz para ele, olha, cresçam, multiplique e enche a terra. Toda a terra, então, seria preenchida pela imagem do Senhor por meio da reprodução de Adão e Eva e dos seus descendentes. Então, a ideia que Deus ele fala não era para que todos os habitantes que fossem sendo filhos de Adão e Eva morassem no Éden, mas que multiplicassem e enchessem a terra. O segundo aspecto é justamente o trabalho que ele deveria proteger, cuidar e guardar daquilo que Deus ele tinha lhe dado. E o terceiro aspecto é a adoração, um dia em 7. Aí quando nós vamos ver o desenvolvimento dessa história, nós vimos um pouco a semana passada, e eu vou ser um pouco mais minucioso porque foi um pouco corrido essa parte da semana passada, mas nós vimos já em Adão, em Caim e Abel, em Gênesis 4, peço que você acompanhe, que essas coisas elas começam a ser deterioradas. Assim que o homem cai, claramente eles quebram tudo aquilo que Deus ele mandou. Há um problema de relacionamento, um mandato social entre Adão e Eva, uma inversão de papéis. O Deus pergunta para Adão, o que foi que tu fez? Aí ele falou, foi a mulher que tu me deste. Pergunta para a mulher. Ela diz, olha, foi a serpente que tu criou. Então, há um problema na proteção daquele jardim, um mandato social do trabalho, do cuidado. Há um problema no mandato social da relação entre a criação, a humanidade, e também uma quebra no relacionamento entre Deus e a humanidade, quando eles questionam a criação de Deus e aquilo que eles fizeram. E aí isso começa então a se desenvolver. A primeira morte, por meio de um animal que substitui eles. Aí, quando chega em Gênesis 4, novamente, problema nesses 3 mandatos. O trabalho sendo aplicado da maneira errada, Caim demonstrando daquilo que ele fez, a sua adoração, conforme o seu trabalho, não conforme aquilo que Deus ele tinha determinado. Por isso que Deus ele rejeita a adoração de Caim, uma ênfase de trabalho no errado, uma ênfase errada no convívio familiar, até porque quando a gente lê aqui no texto de Gênesis 4, versículo 1, quando Eva diz assim, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Na verdade, a tradução aqui, Eva está dizendo o seguinte, adquiri um varão, Deus, não existe esse auxílio. Eva achou que aquele primeiro que viria seria o Salvador, seria o descendente da mulher que resolveria o problema. É tanto que o nome de Caim vem do verbo caná, quer dizer, adquirido. Ela está dizendo, eu adquiri, foi eu que fiz, dizendo assim, olha, eu fiz a minha parte, agora o Senhor faz a sua. E aí, nós vemos outro aspecto na relação de trabalho, família e a relação com Deus. E aí, então, esses problemas ele vêm se cada vez mais agravando. Deus, então, manda o dilúvio. O Senhor olha e diz, olha, farei desaparecer, Gênesis 6, no versículo 6 e versículo 7. No versículo 6, Deus diz assim, olha, 5 e 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então Deus ele olhou para o homem e disse, olha, o desígnio do coração do homem está errado, está totalmente desvirtuado daquilo que Deus então daquilo que Deus mandou fazer. E vem então o dilúvio. E quando então Noé ele sai da arca, quando Noé e sua família ele sai da arca, ele faz então uma nova aliança do Senhor. A aliança que Deus ele fez com Adão, a promessa, ela é repetida e ela é confirmada em Noé. Então, é um dos aspectos de uma nova demonstração da aliança. E nós vamos ver esses 3 aspectos, eles sendo presentes. No mundo caído, mas há uma tentativa de então fazer aquilo que Deus ele mandou. Você percebe no versículo 20 ao versículo 22, que Noé então ele
faz um altar ao Senhor, ele toma animais limpos e oferece o holocausto sobre o altar. Ele aqui sacrifica ao Senhor, tendo essa relação entre a criação e o seu Criador. Logo depois, o Senhor, então, tem a ênfase do crescer e multiplicar-vos o mandato social. Se você prestar atenção em Gênesis 9, no versículo 6 e no versículo 7, e de maneira mais específica, no versículo 7, mas ele diz assim, olha, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Então nós vemos se repetindo, vemos aqui outro aspecto do trabalho. Noé era plantador, lavrador, o versículo 20 do capítulo 9, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Então nós vamos olhando esses aspectos, nós vamos olhando essas repetições, uma demonstração, olha, apesar do mundo caído, apesar das dificuldades, Deus então, ele faz e espera que aqueles que ele chama, ele haja dessa maneira como aquilo que Deus mandou, tanto o trabalho, família e a relação com Deus, eles façam isso e cada vez mais eles se distribuam pela terra por meio desses aspectos. E aí vimos Gênesis 11, que é justamente o contrário de tudo aquilo que Deus ele mandou. Deus falou, olha, povoe e enche a terra. Lá em Babel, o que foi que fizeram? Vamos juntar em um só lugar e fazer algo alto para fazer o nosso nome célebre. Eles não queriam ter esse aspecto tanto do trabalho, eles estavam procurando com glória pessoal. Eles não estavam preocupados em dar glória a Deus ou em oferecer sacrifícios e se submeter a Deus. Então, Babel ele foi justamente uma afronta daquilo que Deus ele tinha ordenado. Deus, então, vem em Gênesis 11, traz aqui, diz, olha, já que vocês não querem se apartar por bem, então vai vir como juízo, e por vocês terem dificuldade e não conseguir se comunicar, vão acabar se afastando como povos. E aí, então, que surgiu essa divergência de línguas. E aí chega no texto que nós estamos diante dele, Gênesis 12. Gênesis 12 é uma renovação desse pacto, é uma renovação dessa aliança que Deus faz com o seu povo. E agora tem um novo aspecto. O Senhor pegou e fez com que se separassem em nações. Agora, o Senhor está pegando uma família que vai estabelecer dela uma nação, e por meio dessa nação, agora Deus vai fazer com que o povo, toda a terra, seja então abençoada por meio desses descendentes de Abraão. Primeiro, o Senhor abençoou, porque é deles, é filho de Abraão que descende de Cristo. Segundo, porque, como as Escrituras diz, que os oráculos de Deus foram então confiados aos descendentes de Abraão. E então a Bíblia ela foi registrada para então e por meio desse povo. E aí, a ênfase que tem aqui no versículo número 2, Gênesis 12, versículo 2, alguém pode ler, por favor? Os egípcios, quando te viram, vão dizer, e a mulher dele... É Gênesis 12, 2. O 12. É 12, 2. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Isso. Então, o aspecto que Deus está trazendo aqui para esse povo que foi chamado é para ele ser bênção naquilo então que ele foi chamado para fazer. E quais foram os 3 aspectos que Deus chamou? Trabalho, família e a relação com Deus. E nós vemos justamente isso aqui acontecendo novamente. O Senhor então fala para que Abraão, naquilo que Deus deu para ele, o adorasse, largasse a sua terra, e é o que ele faz. Você vê no texto de número 5, que diz, olha, levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os que haviam adquirido, e as pessoas que lhe cresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Então,
Abraão, ele pegou tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que possuía, e ele pegou então, fez segundo o Senhor ordenava. Abraão era alguém que não tinha descendentes. Ele não conseguia reproduzir. Eles eram inférteis. Ele, na verdade, Sara, a sua esposa, ela não conseguia ter filhos. E o Senhor então chama alguém que naturalmente não conseguiria trazer essa semente, trazer então a linhagem, mostrando o quê? Que de uma maneira miraculosa, Deus ia fazer com que o mandato dele fosse cumprido. E aí no versículo 7, diz assim: apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, esses aspectos dessa missão que foi dada ao povo de Israel, ela vem nesses 3 aspectos: família, mandato social; trabalho, mandato cultural; relação com Deus, o mandato espiritual. A gente vai vendo na repetição e os problemas causados de Gênesis 12 até Apocalipse 22, sempre vamos ver essas 3 ênfases. Ou foi o trabalho, ou foi a relação social, ou foi a relação com Deus. E a maioria das vezes, o problema existente era os 3 juntos. Uma ênfase errada no trabalho, na família e na relação com Deus. E aí, o Senhor, então, ele traz para nós essa demonstração de que foi prometido uma terra para o povo de Israel, os descendentes de Jesus Cristo. E essa promessa, ela vai se desenvolvendo. Adão, Noé, Moisés, Abraão, Moisés, Davi. E cada vez que essa promessa ela se desenvolve, ela vai criando um aspecto cada vez maior. Já em Moisés, Israel já é uma nação, já tem os descendentes. Quando chega Davi, então o Senhor manda um rei. Israel começa a ser numerosa, um povo então que vai crescendo, e o Senhor vai trazendo para eles essa renovação de uma promessa, de que seria um filho, de que seria um descendente. Se você for ler as Escrituras, você vai ver várias e várias vezes, sempre genealogia. Fulano que é filho de fulano, que é filho de fulano, que é filho de fulano, e por aí vai. Isso é uma demonstração de algo extremamente importante, de que a promessa que foi feita em Adão, ela está sendo registrada e esperada pelo povo de Deus, de que Cristo ele viria. Se você for ver os evangelhos, eles começam trazendo essa ideia, a genealogia, livro da genealogia de Jesus Cristo, mostrando então que essa promessa estava sendo cumprida em Cristo. Essa ênfase da bênção, da promessa, daquilo que Deus ele prometeu para o seu povo, estava sendo cumprido. E aí, alguns aspectos nós podemos ver. E aí eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 15, no versículo 2 e versículo 3. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá me dar, se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor promete a ele que ele vai ter um herdeiro, e será gerado dele. Lá em Hebreus vai começar a galeria da fé, ele vai começar a dizer, olha, Adão, Abel, Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Ele vai trazendo esses personagens dizendo que eles creram que pela fé, foi uma demonstração de fé naquela promessa da vinda daquilo que Cristo ele tinha prometido. O Senhor prometeu a ele a terra, prometeu um descendente que apontava para Cristo. E então, o que era esperado então de Abraão nesse aspecto? E aí
eu quero que você abra a Bíblia em Gênesis 17, versículo 1. Gênesis 17, versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. O Senhor diz, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e seja perfeito. Confie naquilo que eu disse para você, olha, eu vou fazer uma aliança contigo e eu vou te multiplicar de maneira extraordinária. Tu vai ter um descendente. E Deus, então, ele muda a realidade de Abraão, e agora ele começa a ser chamado de Abraão. Sarai também muda o nome para Sara. E aqui começa, então, a promessa e uma aliança estabelecida não só com Abraão, mas também com a sua descendência. No versículo 7, no versículo 8, o Senhor vai dizer, olha, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência, a terra das peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Então aqui nós vemos que o Senhor, ele estabelece uma relação e ele espera um sinal visível desse povo. E nesse período, então, aqui, você vai ver do versículo 9 ao 14, que é instituído a circuncisão. Então, a circuncisão era o ato em que as pessoas eles adentravam para ser, então, para fazer parte da aliança entre Deus e o povo descendente de Abraão. E essa relação, ela traz para nós esse aspecto de algo visível que demonstra uma aliança espiritual. A aliança que Deus fez com Abraão não é só para Abraão, é para ele e para os seus descendentes. Ela se estende. Então, o aspecto que o Senhor diz para Abraão, diz, olha, ser tu uma bênção. Nós vimos na aula passada como Paulo ele diz assim, olha, aqueles que creem em Cristo, que têm fé em Cristo, são os verdadeiros filhos de Abraão. Então essa promessa que foi dada a Abraão, a fé que Abraão tinha, aquilo que ele creu e foi imputado para a justiça, é estendida a nós. E então quando nós olhamos esse aspecto de um povo chamado, que desde antes do pecado, tem então uma responsabilidade de andar no caminho do Senhor e ser perfeito, sendo aplicada para nós hoje, como igreja, como o povo descendente de Israel, como o povo que é descendente de Abraão, por causa de um vínculo, de um sinal espiritual, que muito mais grandioso do que a circuncisão é o batismo, por conta da instituição do próprio Cristo. Nós devemos olhar para isso e dizer, olha, para nós também se aplica hoje. Devemos ser bênção. Um povo escolhido de Deus, um povo que foi chamado para ser bênção. Como então eu posso ser bênção? Nós vimos aqui no texto de Gênesis 17, versículo 1, que ele traz esse aspecto. Olha, ser tu uma bênção, e ele diz, anda na minha presença e ser perfeito. Então, aquilo que o Senhor espera de nós é justamente os mesmos aspectos. De ser fecundo, multiplicai-vos, de ter um trabalho que glorifique ao Senhor, de ter um relacionamento ao Senhor. E aí, meus irmãos, quando começamos a olhar isso, ver essas ênfases, se fôssemos analisar texto a texto, nós vamos ver que há essa dificuldade no povo de Deus. E não é porque o povo de Deus tem essa dificuldade, é porque o crente tem essa dificuldade. É porque nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos, então, em uma estrutura de mundo em queda.
por conta da desobediência que o homem, então, teve para com Deus. Então, o que o Senhor espera de nós? Ele espera, então, uma restauração. O que hoje tem se falado e a igreja acaba que absorveu muito isso? Ter filhos é um fardo. O casamento é um fardo. Tudo é difícil. O trabalho é cansativo. O trabalho é difícil. É ruim trabalhar. É ruim ter filhos. É ruim a família. A igreja é pesaroso, tem dificuldade, é isso, são questões administrativas e de relacionamento. Então tudo é um fardo. Nós vemos nessa estrutura de que esses três aspectos eles estão em queda. Nós vamos fazer com muito mais dificuldade. Você percebe que quando houve a expulsão de Adão e Eva do jardim, a gravidez, ver dores no parto seria mais difícil. A relação de submissão entre o marido e a mulher seria muito mais difícil. A relação do trabalho, a terra que era tudo perfeito, agora estava produzindo cardos e abrolhos. Aquela aproximação que tinha diária com o Senhor foi perdida. Tinha agora uma barreira. E por isso, então, quando nós olhamos para essas verdades, nós devemos entender que o que Cristo ele fez, a fé em Cristo, desde aquele período em Abraão, dava a possibilidade desses mandatos serem feitos e aplicados em perfeição. Não é que nós somos perfeitos, ou que nós nunca vamos errar, mas é isso que Deus ele exige de nós. É isso que Ele espera. E Deus ele está dizendo o seguinte, olha, estou dando condições para isso. Anda na minha presença e ser perfeito. Como então eu posso fazer isso? Como eu posso então andar em perfeição? E aí vem então esse desenrolar de Deus na história humana, onde mostra um grande aspecto da narrativa bíblica, da narrativa da redenção. Sim. Responsabilidade para não deixar eles passarem necessidade, essas coisas, né? E estava vendo uma mulher que está muito famosa no meio cristão aí, que dá palestras para mulheres, né? Ela falou uma coisa que meio que chocou sem uma necessidade. Ela falou assim, Osama Bin Laden deu X filhos para o Irã. 27. E o cristão deu pano para o cristianismo, né? E aí teve muita gente que foi para a rede social dela, que para não ver mais. Assim, a coisa é tão lógica que até quando ela apresenta uma causa lógica, o povo ele se sente ofendido para a rede social. Deveria refletir, a gente deveria refletir, né? Para quando a gente vê uma coisa dessa, mesmo que a gente discorde, a pessoa poderia refletir mais sobre essa questão aí do perfil. E a gente está vendo aí muitas pessoas com condição de dar criadores desse filho e muito mais do que isso, muitas vezes não está conseguindo. Deixa eu uma pessoa que não está conseguindo, não, é muito complicado. Assim, é uma questão de o materialismo também da vida da gente. E às vezes a gente acaba. Sim. E assim, os desafios que nós temos hoje são os desafios do nosso tempo. Mas, por exemplo, em cada período, as pessoas têm os desafios na criação de filhos. Então, o que é que se vê hoje?
é que o mundo percebeu, o mundo, ele, de maneira sagaz, ele vem, geração após geração, atacando a igreja, buscando atacar a família, buscando dividir, buscando mostrar que é ruim ter filhos, mostrar que a relação entre marido e mulher não é bem desse jeito, é sofrida. Então, hoje, olha, até é tão... E assim, isso é uma coisa que é criada, que às vezes a gente bate uma coisa que facilmente a gente iria dizer, eu sou contra isso, eu sou contra o aborto. Mas você vê, a argumentação para chegar no aborto para uma criança de qualquer idade ou qualquer pessoa é porque eu vou ter um filho, ele vai vir para o mundo para sofrer, eu vou matar ele? Não. Mas você vê que o caminho vai levando a isso, vai trazendo essas ideias. E quando a gente fala em aborto, claro que não. Mas quando diz, olha, eu não vou ter filho para não trazer sofrimento a ele, porque o mundo é difícil e tal. Você vê que eu não estou querendo dizer que quem não tem filho está matando o filho, ou colocando no mesmo pé que o aborto. Mas você vê que a mentalidade já entrou no nosso meio, essa ideia. Porque hoje, para você ter um filho, eu falo o seguinte, que eu estou com uma criancinha de 1 ano e 6 meses em casa, e está vindo Judá. Então, hoje, para você, mesmo um plano de saúde, as médicas só querem atender só se elas forem fazer o parto. E para fazer um parto normal, de maneira natural, tem que se pagar 10 mil reais, no mínimo, para ter um acompanhamento, a disponibilidade do médico. Aí vem toda a estrutura, todo mês, exame. Não estou dizendo que não tem que cuidar. Você vê que é tanta coisa que se coloca. Tem curso para tudo. Tem curso para introdução alimentar. Tem curso do sono do bebê. Tem curso de como a mãe saber lidar e criar uma rede de apoio e gerenciar uma rede de apoio. Você percebe que é tanta coisa, é tanta informação e tantas coisas que são colocadas que a pessoa olha e fala, mas para me ter um filho eu não consigo. E aí você olha, eu até brincava com o Ivana, que lá onde a gente morava em Boninal, no final da rua tinha uma senhora, 92 anos, Dona Ana, 17 filhos, e ainda criou 4 que não era dela. Criou todos. Você olha assim, é mais fácil criar filho hoje ou uma pessoa que há 80 anos atrás, que não tinha estrutura de conforto, de tantas coisas, de roça, que tinha que plantar, tinha suas lutas. Então o problema hoje não é as condições. O problema é hoje que nós queremos dar muitas vezes ao nosso filho uma vida de rei. É uma comida, é um conforto, é um sono, é tudo. É um quarto só para ele, é um banheiro só para ele, é tudo, todas as condições. Se tivermos condições, se o Senhor nos der, não tem problema de você dar uma vida confortável à sua família. Mas o que você precisa dar para a sua família, para os seus filhos, não é isso. Não é isso de forma nenhuma. O que é que nós precisamos dar para os nossos filhos? Alimentação, para que ele tenha a subsistência dele. Dar uma boa educação moral, segundo as Escrituras, e ensinar diariamente o Evangelho para ele. Pronto. Tudo isso que vem a mais, você percebe que tem coisas que tem que ter, você tem que educar seu filho, ensinar, ele hoje, para ter um trabalho, precisa estudar, certo? Mas você percebe que o nível, o que é cobrado, ele está aqui tão alto, que você vê que o que muitas vezes impede? As crianças elas vão diariamente para a escola. Segunda a sexta, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tem que acordar cedo. Muitas vezes a criança tem que dormir mais cedo em casa para no outro dia a responsabilidade e não pode atrasar tudo mais. Aí, quando nós vemos aquilo que é mais importante e determinante, você vê, muitas vezes, a criança não está na igreja,
não está na escola dominical, não tem um culto doméstico em casa, não tem uma leitura. Isso, assim, não é que aquelas coisas, ir para a escola é errado. Mas você vê que nós, de certa maneira, estamos sendo guiados e levados conforme aquilo que o mundo espera e não aquilo que nós devemos fazer, segundo as Escrituras. E muitas vezes chegamos a ponto de dizermos, olha, como é que foi que eu perdi meu filho? Por quê? E foi justamente porque nós seguimos muito dos conselhos e as práticas do mundo, querendo que os nossos filhos sejam bem-sucedidos nessa terra. E muitas vezes esquecemos de cuidar daquilo que é eterno, que é a alma deles. Tem uma ideia, como as coisas já estão colocadas, já estão claras, até já enxertadas na cabeça da criança. Meu filho, né, novo, aí eu perguntei aí, Davi, como é que Deus tem essa questão da família para ele? Eu pensei que ele ia dizer, não, pai, eu vou ter filho, não ter família. Ele falou, não, pai, eu não quero ter filho, não quero ter família, não. Eu quero juntar dinheiro aí para comprar uma torre nova, eu quero passear, quero fazer isso. Aí onde eu percebi que, até mesmo, eu nunca ensinei isso para ele, mas até o meio que ele vive, e aí é uma forma de que eu fiquei assim, triste e pensativo como é que eu vou trabalhar isso na cabeça de Davi, né? Outra coisa, às vezes a gente tinha quando a gente chegou no terceiro filho, que tinha de crente, de mulheres, mas vai chegar assim pra gente e falar, e aí, mas vocês pararam agora, né? Olha, 3, tá. E aí essa coisa muitas vezes está envolvendo a gente. Sim. E o que acontece com o jovem, principalmente com o homem, né? A mulher, eu falo isso lá em casa, a menina, ela vai esperar o cortejo do homem. Quem tem homem, os meninos, eles não querem, às vezes, sair da casa dos pais. Por conta do conforto que tem a casa dos pais, da questão de ter tudo ali, a mãe cuidando, sempre zelando, dando tudo nas mãos. A menina vai querer, eu vou querer sair para construir minha casa, para querer tomar conta da filha dos outros e ter que pagar as contas, ter que cuidar, ter que me matar para isso. Então, assim, isso a gente precisa pensar bastante. E encerrando só essa colocação de lei, a gente vê que teve uma pessoa que falou, uma mulher falando que filho não era para ter muito conforto dentro da casa dos pais. Acho assim estranho, né? Aí ela falou, não, porque o filho ele tem que entender que ali a casa dos pais não é um lugar que ele tem que ficar o resto da vida. Ele tem que naturalmente entender que ele tem que construir a sua nova casa, separar, deixar pai e mãe e se unir a um estudo. Então a dificuldade maior também nos casamentos que eu tenho entendo é porque os meninos, os homens, precisam ir lá na casa dos seus pais, na casa dos pais da filha, né, a mulher, da menina, e dizer, olha, eu quero ter um compromisso, quero assumir ela, eu quero me preparar para isso. Estar junto na igreja, da família fazer culto doméstico, porque a gente vai ver a criação de filhos, mas tem toda uma mentalidade por trás, desde os relacionamentos dos meus filhos, o papel da esposa no cuidado dos filhos, no ensino, o papel do marido no governo do lar, no ensino da esposa, no ensino dos filhos. Tudo isso no mundo que a gente vive, ele é totalmente propício para que a gente não tenha uma coisa, tempo. Para que a gente não tenha tempo para lidar por causa das exigências, das cobranças, do cansaço, daquilo que pede. Se a gente for falar do relacionamento dos jovens, como deve ser, a mentalidade é errada. O que acontece lá fora está sendo aplicado na igreja. Está errado. Você vai ver como é que a gente... Uma das dificuldades que tem hoje. Os pais eles não sabem cobrar os filhos. Dizer um não para o filho, olha, você está errado. Você não pode fazer isso, eu não vou concordar, eu não vou contribuir que você faça isso. Então é justamente isso. Nesse aspecto, muitas vezes tem a inversão do respeito ao filho e o temor, em vez de os filhos estar temendo os pais de maneira respeitosa, por ter sustentado, criado, educado,
Aí muitas vezes há um medo de dizer, olha, meu filho, você está errado, você não pode fazer isso. Você está aqui em casa, olha, você já está grande, então, mais responsabilidade. Trabalhar em casa, ajudar em casa, nos afazeres. Já deu a idade? Vai trabalhar. Vai ajudar no negócio dos pais. Vai começar meu período, vai trabalhar, vai a sua profissão. Não quer responsabilidade, não? Então, enquanto você estiver na minha casa, você vai ter o básico. Comida e bebida. E se você trabalhar, porque as escrituras falam, aquele que trabalha que não coma. Não estou dizendo que a minha família é perfeita, algo do tipo, mas um aspecto que meu pai aplicou lá em casa. Foi o seguinte, chegou em casa um dia, o filho tinha que fazer as atividades, quando chegou a casa estava cabeça para baixo, 5 filhos em casa, nada feito, tudo só brincando. Disse, tá certo, tá bom. Pegou minha mãe, saiu, voltou, chegou de noite, a gente está com fome. Fome? A casa como é que está? Vão limpar, vão ajeitar. Vocês só vão comer depois que vocês fizerem. Nunca mais. Nunca mais. Por quê? É o tratamento que tem que dar. Muitas vezes para o pai é difícil você fazer isso. Você tem que chamar, reclamar, você tratar. Mas a gente tem que fazer para o próprio bem dos filhos, para que eles compreendam. É um exemplo, né, de coisas que não estou querendo trazer como exemplo bom minha família, mas assim, foi algo que veio na mente na hora. Todo dia tem obrigação. O lazer, só depois cumprir as obrigações. Só tinha direito ao lazer quando tiver tudo pronto. Estava tudo pronto, terminei. Tinha que ir lá dar o pronto. Terminei, terminou, pronto. Agora vocês querem se divertir, querem brincar, já terminou, já estudou, então pode. Vai estudar que horas? Tem tarefa? Pronto. Meu pai não estava lá pegando, olha, é assim que faz, ensinou uma vez. Mostrou, pronto. Agora você já sabe fazer, aprendeu, agora faz. Então ensina e cobra, ensina e cobra. Uma coisa que, assim que eu comecei a trabalhar, primeiro salário em casa, fiz 1000 planos. O pai chegou e fez, olha, está aqui. Você gosta de usar a internet? Você vai pagar a internet. Na hora eu falei, poxa, pai, não precisa. Para que ele precisa? Ele ganha tanto aí, não precisa. E para que eu vou pagar a internet? Eu já ia comprar isso, aquilo outro. Aí foi, olha, energia e internet. Eu digo, rapaz, e assim, assim para mim, rapaz, esse dinheiro era meu, eu ia fazer isso, estou perdendo. E aí hoje eu entendi o que meu pai estava ensinando. Não era que ele precisava. Não é que ele precisava que eu pagasse uma internet, uma luz ou algo do tipo. Mas são coisas práticas que a gente pode colocar na nossa rotina, e na rotina do nosso dia é o seguinte, você quer isso? Não é que ele vai estar barganhando ou trabalhando, mas é porque eu já usufruía. Eu já usufruía do alimento, de uma cama, do teto, do conforto, de tudo aquilo. Agora que eu posso contribuir com aquilo, porque eu não vou. E até esse aspecto do filho entender. Só, olha, quando você tiver a sua casa, você vai ter responsabilidades. Porque a ânsia do jovem tá na casa dos pais, tem uma vida confortável, tudo bom. Eu quero minha liberdade. Eu quero ter... Mostra para ele. Pagar uma águazinha, uma luz, uma internet, não consegue sustentar uma casa. Ter que pagar alimentação, limpar. Que liberdade que quer? Tem que entender a responsabilidade. E isso, a gente vê que nós vemos no mundo que, rapaz, é de totalmente o contrário. E a gente, como cristão, e aí, para que a gente possa dar um andamento, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Toda escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, aquilo que foi aplicado lá em do Senhor e ser perfeito, é isso aqui que está mostrando aqui em Timóteo também. Dizendo, olha, é pela Escritura. Vai ensinar algo, traga o princípio bíblico. Vai repreender o princípio bíblico, correção às Escrituras. Vai educar as Escrituras. Uma finalidade que ele consiga agir de maneira perfeita. Não está dizendo que a gente vai ser perfeito. Não é isso que está sendo dito.
Mas está dizendo o quê? É possível fazermos algumas coisas em perfeição. Por que fazemos perfeito? Porque fizemos segundo as Escrituras. Seja lá qual for a área daquilo que o Senhor espera. E aí, esse povo de Deus que foi chamado para essa missão de glorificar a Deus, ele pode ser bênção. Podemos ser bênção. Por quê? Porque fazemos as coisas segundo o Senhor espera. Ah, a família de fulano é uma bênção. Como que ela é uma bênção? Por quê? Ah, porque os filhos todos criados aí, formados, bem-sucedidos. De que adianta? De que adianta isso? Olha só como progrediu, tem feito segundo a palavra, tem feito para glorificar a Deus. Não adianta, é correr atrás do vento. Então as Escrituras, ela traz para nós esse aspecto das bênçãos do Evangelho, desde as que vieram prometidas a Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi, em Cristo. Elas são então prometidas a nós, essas bênçãos. E por isso, o povo chamado por Deus, aqueles que são herdeiros em Abraão, eles foram chamados no mundo para ser bênção. Há esperança nessa cidade ainda, por causa dos crentes. Porque Deus então é misericordioso. Porque Deus tem feito o Evangelho chegar até nós, mesmo há 2000 anos depois da ressurreição de Cristo. E somos abençoados e chamados herdeiros em Abraão. E para concluirmos, o nosso estudo ele diz assim: vimos o alcance universal da promessa abraâmica, que no fim pessoas de todas as nações encontrarão a bênção por meio de Abraão. E confessamos junto com Paulo que a essência do Evangelho bíblico está no fato, anunciado pela primeira vez a Abraão, de que Deus verdadeiramente tornou essa bênção disponível a todas as nações por meio do Messias, que é Jesus de Nazaré, descendência de Abraão. Somente em Cristo, por meio do Evangelho da sua morte e ressurreição, está a esperança da bênção para todas as nações. Então, meus irmãos, naquilo que Deus ele quer e faz para o seu povo, nós devemos entender algo. O povo que foi escolhido para que as Escrituras ela esteja presente no nosso meio e também para que alcance as outras nações, é por meio da igreja, é por meio desse povo que foi chamado para abençoar. Por isso, o que é que nós devemos entender? É que, primeiro, essas realidades devem ser práticas na minha vida. E, naturalmente, isso começa a ser visto. Isso começa a ser testemunhado. Não há outra forma, não há outro meio. Então, nós devemos nos livrar desse mundo. Nós não podemos andar segundo o curso deste mundo. Nós devemos andar segundo os preceitos bíblicos. Seja qualquer área, meu irmão, que nós vamos analisar. Hoje focamos na criação de filhos, no aspecto da mudança social, mas qualquer área da nossa vida que nós vamos analisar, nós vamos ver como o mundo ele tem tentado mudar a nossa mente, nos distanciar de Deus. Por isso que a sua palavra, ela traz para nós orientações de como nós vivermos e de como servirmos ao Senhor. Mas para isso nós devemos entender, primeiro eu tenho que esperar a bênção na minha vida, no meu lar, na minha igreja, para que isso seja externado. Porque de que adianta? Como é que eu vou falar da bênção se eu não experimento ela não é real na minha vida? Se ela não serve para mim? Se no meu lar, essa realidade que as Escrituras mostram, não serve, o meu lar é um caso específico que Deus ele não pensou ou não analisou, então é outra forma que não na Bíblia, na minha, como eu vou estar externando isso para as pessoas? Se viver a vida da igreja é tão difícil, é tão cansativo, não dá para mim, como é que eu vou chamar as outras pessoas para estarem aqui e elas quererem experimentar isso? Então, primeiro tem que ser bênção para nós, para que possamos ser bênção para os outros. Que o Senhor nos ajude a sermos bênção onde nós estivermos. Amém? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação? Gênesis Gênesis quando? Gênesis 6.
passado o homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desejo do seu coração. Aí a sequência fala, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Não está dentro do estudo, mas assim, eu queria com uma breve explicação, se eu explicasse esse versículo 6 aqui, a questão da palavra se arrepender. Então, eu creio que no texto de Jonas, na pregação farei um pouco sobre isso, porque lá também usa esse termo, que Deus ele se arrependeu daquilo que ele tinha falado de que iria destruir Nínive, né? Mas Nínive se arrependeu dos seus pecados. Quando ele traz isso aqui, não é que Deus ele foi pego de surpresa, ou que eles, olha, não era no aspecto de, se eu soubesse que isso ia acontecer, eu não iria criar o homem. Não é nesse aspecto do arrependimento como nós temos. Mas é porque Deus ele criou o homem com a finalidade e dotou ele de liberdade para ele obedecer ou para ele desobedecer. O que foi o que o homem fez? Ele desobedeceu. Então, Deus ele criou o homem, só que o homem ele caminhou para o caminho contrário que Deus ele tinha ordenado. Então, Deus ele olha, ele se desgosta. Não é no sentido de arrependimento que nós temos como homem, porque eu não poderia voltar atrás e nem sei o que vai ter, o que vai acontecer no amanhã. É no aspecto de que Deus ele está desgostoso do que o homem fez da criação que ele criou. Por isso que tem duas doutrinas que elas andam sempre juntas, que é a doutrina da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Então, aquilo que o homem ele faz é responsabilidade dele, mas ainda assim essas coisas estão debaixo da soberania de Deus. Então é nesse aspecto, não é no aspecto dele dizer, se eu soubesse que Adão ia fazer isso, que os homens iam estar desse jeito, eu teria ficado lá na minha vida tranquilo e não teria criado. Não é nesse aspecto. É mais no aspecto dele estar desgostoso daquilo que o homem fez com o que Deus deu para ele. Tá certo? Sim. A sociedade, o mundo está muito intervindo em ter filhos, mesmo assim na criação de família, na geração de novas famílias. Você vai falar hoje com qualquer pessoa em relação à família, em formasse uma nova família, nossa, para que isso? Está muito feliz assim, para que isso? Não está muito feliz com o que está. Dá uma impressão de que parecendo que a maioria vive no inferno. Dentro do casamento. Eu não sei, enquanto for instituição de família, constituição de Deus, criada por Deus, eu vou sempre acreditar que vai ter problema. Eu passei por uma situação, minha irmã, assim, ó. Dois jovens querendo se casar, eles eram novos. E aí os pais da moça não eram crentes. Os pais do rapaz eram crentes. E aí, nesse casamento, o pai não queria que a filha casasse, porque a filha era muito nova. De certa forma, a filha ajudava um pouco, ajudava a cuidar dos sobrinhos, algumas coisas na casa, né? E aí, então, ela pediu para que eu conversasse com o pai dela. Expliquei todo o contexto para o pai. Olha, ela é cristã, a gente tem esse entendimento, viveu a vida santa. Então, é melhor que sua filha ela se case do que constitua família, do que ela viva uma vida promíscua, aí, até mesmo com um rapaz. Então, dois jovens, eles não podem demorar no relacionamento, tem que casar e tudo mais. E aí, o pai entendeu, viu que era bênção, era melhor mesmo, até porque a irmã mais velha dela vivia um pouco do que eu tinha falado, eu nem conhecia. Mas a igreja se junta e vai fazer um chá de cozinha, aí, chá de casa nova, né? E aí a igreja reunida, tudo. E aí uma irmã da igreja que estava viajando, chega na igreja, na semana, sabe que vai ter chá de cozinha. Mulher, tu vai casar tão nova, vai aproveitar a tua vida. Aí eu olhei assim, na hora do chá, assim, eu falei, e assim, foi algo público assim, eu falei, misericórdia, minha irmã. Eu falei, não diga uma coisa dessa não, isso é bênção. Na vida deles, tá, ficou assim. E aí, foi tão natural, mas você vê, essa mentalidade, ela é horrível. É melhor que uma moça viva uma vida promíscua, que esteja em um namoro
demorado e muitas vezes, por conta dessa mentalidade errada e por causa de um coração pecador, acaba tendo relações antes do casamento, acaba tendo filhos fora do casamento, acaba que o relacionamento tem tudo para dar errado, porque já começou errado. E aí acaba o relacionamento, e aí já tem uma moça adulterada e um rapaz adulterado, que não mais se guardaram para os seus. Aí você vê, um simples conselhozinho. Por isso que tudo que a gente for falar na igreja, de como é que é o relacionamento, isso é exagero, para que isso tudo? Criação de filhos, isso é exagero, é exagero. Aí depois de muitos anos, quando chega a conta, por quê? Por que foi assim? Por que então? Foi porque não olhou para o que era exagero, o que era radical, o que era impossível. E aí quando começa a vir os problemas, dificuldades, e aí não sabe onde ver, por causa desses conselhos do mundo, os caminhos maus, né? E aí a gente tem lido, se você ver toda quinta-feira, a gente tem lido o livro de Provérbios, e ele fala muito disso. Vai se alongando e vai tomando tempo, mas eu vou ser breve. Agora, Eu já terminei o estudo, viu? Eu tenho um pensamento em relação a isso, assim, eu concordo com o senhor que, para que não tenha uma vida promíscua, agora eu creio também que, assim, essa pressa, caso quando é muito jovem, porque assim, um jovem ele também não tem conceito de conhecimento, a maturidade para saber o que é o mundo, porque realmente o casamento é uma bênção, mas não deixe de ter seus trabalhos, né, suas coisas que você não espera vai acontecendo na vida, a questão também de você levar o sustento para casa, a questão da criação do filho. Então, assim, muitas vezes ele está no conforto, como diz Givaldo, no conforto da casa dos pais, e aí quando sai para a realidade, então, assim, também tem as questões quando ele sai para o mercado de trabalho, as ofertas do mundo, que muitas vezes ele ainda não presenciou isso, e aí eu falo agora, geralmente, a questão do matrimônio, que pode também ter a questão, a potencial de ter um adultério. Então, assim, é bom que realmente tenha esse casamento, mas que também eu penso aí em particular, essa pressa toda, para que também ele não venha a se afogar quando chega ali no matrimônio. O problema, eu vejo isso aí, meu irmão, se você entende bem, é porque a gente tem uma mentalidade um pouco errada. Muitas vezes a gente tem uma mentalidade de criar os nossos para a gente mesmo. Então o que acontece? Nós criamos os nossos filhos, primeiro, dependentes de nós. Segundo, é que nós não buscamos o amadurecimento deles. Então, os filhos, eles são... Você vê, um adolescente, quando chega com 12 anos, ele já tem um nível de maturidade muito grande para entender muita coisa, para compreender muita coisa. E aí, nesse período, a gente tem que buscar amadurecer. Então, o que acontece? Você vê que hoje... o ser humano está sendo tratado como um produto. Ele só pode ler a partir de tal idade. Se ele tiver facilidade de ler antes, ele não pode, ele só pode ler a partir de tal idade. Com 9 anos ele vai aprender tudo isso, aí vê, olha, isso aí vai prejudicar ele no futuro, ele vai causar um trauma futuro. Quando chega com 12 anos, o adolescente, fala, eu não posso falar isso para o meu filho, não pode dizer isso e tal. Então você vê, coloque um adolescente na escola para você ver se com 10 anos ele já não está inserido em brincadeiras, em contextos de conversas altamente sexuais. Essa é a realidade da escola hoje. Aí você vê, muitas vezes, nós não temos maturado os nossos filhos para isso. Você vê hoje um menino de 14, 15 anos, você pergunta, você vai ser o que da vida? Ele, não sei não. Você chega hoje, passa uma criança, vai até os 18 anos na escola, ele termina a escola, ele vai fazer um cursinho, porque ele não sabe o que ele quer fazer. Aí ele vai fazer um curso daquilo que ele vai pensar no que vai fazer, já tem 20 e tantos anos. Por quê? A maneira como o mundo ele tem mandado que nós vivamos, nos conduz a isso. Nos conduz a isso. Aí eu tenho estudado a vida de alguns reformadores, né?
até para um estudo pessoal. E aí eu olho e digo, rapaz, com 23 anos, o cara já tinha escrito isso tudo. Aí eu fui começar a ver. Com 14 anos, ele já tinha iniciado o curso dele em teologia. Com 23 anos, ele já era mestre. Quando ele começou com 26, ele era doutor. Casou com 16. Por quê? Aquela época era diferente. Quando eles eram crianças, eles já estavam aprendendo a estudar e a trabalhar. Você vê hoje, meu filho ele vai só estudar, ele não vai fazer mais nada. Nem estuda e nem trabalha. Nem estuda nem trabalha. Ele vira preso. Então, é isso que eu estou dizendo. Se a gente for ver, assim, nesse aspecto, eu creio que o problema não é nem a questão do apressar. O problema é que nós não fomos treinados, tanto pela questão cultural do nosso país, a mentalidade do nosso país, de, olha, meu filho com 12 anos, minha filha desde criança, olha, meu filho, olha, você tem que aprender a fazer isso para ser uma boa esposa, a saber arrumar uma casa, a saber lavar um prato, fazer uma refeição, administrar uma casa. Chama o filho, ó, meu filho, ó, tá vendo isso aqui, ó? Tem que pagar, tem que comprar isso aqui. Você vê, o menino chega em casa, rasga tudo, joga tudo para cima, você dá um brinquedo e joga e pensa que tudo vem do nada. Por quê? Não é que eu digo, ó, meu filho é tudo, mas é porque nós somos criados nesse contexto e acaba que nós, seguindo esse padrão do mundo, esse padrão que não é bíblico, acabamos levando os nossos filhos a viver como os dos ímpios. E aí, meus irmãos, os nossos filhos, eles sendo criados junto com o mundo, diariamente em escola, é isso que eles vão estar treinados e prontos para isso. Você percebe muitas vezes quando ele chega à maioridade, ele se afasta. Por quê? Porque desde 4, 5 anos, quando eles entraram na escola, até 18 anos, é em torno de 14, 13 anos, eles diariamente aprendendo isso. Diariamente convivendo com ímpios. Diariamente achando que aquilo que é errado é bom. Então, quando eles têm a liberdade de dizer agora, eles vão dizer, é isso que eu quero. Mas como pode ele amar e gostar disso? Se o povo no Egito, no deserto, o Senhor dando pão todo dia para eles, sustentando, dando carne, eles olharam para trás e sentiram saudade de alho. Quem vai ter saudade de alho? É uma coisa que você diz assim, poxa, Deus sendo tão bondoso, dando tudo, dando pão, dando água, dando carne no deserto. Olha como sinto saudade dos temperos e alhos do Egito. Por quê? Porque eles estavam com o coração lá. E isso é que nós devemos entender. Nós devemos resgatar quem nós somos, que nós somos um povo exclusivo, um povo que foi chamado para abençoar. E aí, meus irmãos, a melhor coisa do mundo é quando você está fazendo algo e o mundo está dizendo, isso é loucura, como é que você faz isso? Você começa a apontar, olha aí, loucura é como você vive, olha como está aí. É, por exemplo, se é para analisar a minha família, vamos analisar a sua? Está tudo bem? Está tudo uma maravilha? Como está? Uma das coisas assim que tem sido um problema é porque, por exemplo, meu pai tem muitos filhos. E pessoas da família que têm essa mentalidade de não casar, de viver, curtir a vida, a idade chegou e estão sós. Algumas mulheres não podem ter mais filhos, não têm condição de ter família. Trabalharam, conquistaram tudo. E agora tentam se satisfazer, tentam se completar, chamando os sobrinhos de netos, que não são. Se trancam numa casa cheia de animais, chamam de filhos, algo que eles dizem que são horríveis, mas eles olham e dizem, olha, são meus filhos, são meus. Por quê? Tenta completar algo que não é. Então, o Senhor, Ele transforma. O que é que as pessoas poderiam fazer? Adota uma criança. Já que quer se completar, adota, chama de filho. Mas se a gente for analisar todas as questões,
A gente vai passar a noite aqui, a gente vai ver. O problema, ele é sistêmico. Nós temos que arrancar as raízes desse mundo e dizer, olha, eu tenho que criar meu filho diferente. Eu tenho que criar ele diferente de como esses aí fora estão fazendo. Estão perdendo. Eles estão perdendo. Nós não podemos fazer isso. E que o Senhor nos ajude a compreendermos e vivermos segundo o Evangelho. Amém? Vamos orar ao Senhor, encerrando este momento. Santo Deus e bondoso Pai, nos ajuda, Senhor, a viver segundo a Tua palavra. Que possamos ser bênção, o Evangelho ser bênção em nossas vidas. Nos abençoa, Senhor. Nos leva para casa em paz. Quero te pedir de maneira especial por algumas pessoas doentes próximas a nós. Peço pela vida de Sofia, que amanheceu febria, ser com ela, ser com Ivana que está lá cuidando dela. Nos abençoa, Senhor, em nome de Cristo, que nós choramos. Amém.